Olá, eu me chamo André Brandão, aqui ao meu lado minha esposa, Gisele Brandão. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história, como que eu cheguei na Igreja Universal. Como a grande maioria com uma dificuldade, a minha era financeira. Eu sempre trabalhei por conta própria, mas nunca dei certo em nada, essa que é a realidade. Tanto que eu fiquei 12 anos da minha vida tentando, e nessas tentativas a dificuldade financeira era tanta que eu, para almoçar, eu tinha que almoçar de favor num restaurante, onde eu anotava num caderninho o almoço para pagar depois de 15 dias, e 15 dias depois eu não tinha condição nem de pagar. Eu pagava uma parte, deixava outra para depois. Precisava às vezes de uma calça para trabalhar, dividir de 10 vezes, cheque especial no banco, o tempo todo usando o cheque especial. Eu falo que eu fiquei 12 anos sem saber o que é ter 100 reais numa conta bancária, positivo, porque eu sempre estava usando o saldo de empréstimo do banco. Então era uma destruição muito grande, e foi assim que eu conheci a Igreja Universal, em busca dessa solução. E ao chegar na igreja, eu comecei a obedecer o que os pastores falavam inicialmente, tanto que eu me tornei facilmente dizimista, ofertante. Mas só que o meu interesse era resolver o problema financeiro. E por causa disso, eu só obedecia aquilo que me convinha, aquilo que para mim pudesse contribuir para a minha vida financeira. E o que eu achava que iria dar certo. Aquilo que eu, por exemplo, não concordasse, eu não fazia. Então eu não era 100% fiel. Começando pela minha vida espiritual. Eu entrei na igreja para a solução financeira e não quis nem saber do restante. Eu estava na balada, eu inclusive cheguei a estar dentro da igreja a namorar, casar, separei, deu tudo errado. Por quê? Porque o meu foco era só a vida financeira. Eu continuava no pecado, eu não queria uma comunhão com Deus, que era o principal. Então não deu certo para mim. E foi um dia que eu cheguei no fundo do poço, no qual eu fui preso injustamente. E por causa disso, lá na prisão, é que eu vi que tudo que eu estava fazendo estava errado. Porque eu tive que justamente chegar num lugar que eu nunca imaginei estar, nunca fui preso na vida, para ali dar valor à igreja, dar valor ao que os pastores ensinavam. E aí eu já não focava mais na vida financeira, eu queria sair da prisão. Mas eu fiz um voto lá dentro com Deus, dentro da prisão, onde esse voto era: se eu saísse dali, porque eu não tinha prazo para sair, era uma injustiça, então não tinha como isso se resolver da noite para o dia, mas se Deus me tirasse dali, eu ia fazer tudo de errado que eu estava fazendo, eu iria fazer agora certo. Eu iria seguir o que os pastores ensinavam, principalmente pela vida espiritual, porque o começo de tudo é de dentro para fora. Não adianta eu querer resolver o exterior se eu não resolvi, enquanto eu estava na igreja, o meu interior. Então o que eu queria de mais ali, precioso naquele momento, era sair da prisão e ter uma comunhão com Deus, ter essa oportunidade. E foi assim que dias depois, 42 dias depois, não foram 2, 3 dias depois também não, sofri muito lá dentro, mas 42 dias depois eu fui solto e eu cumpri o que eu falei. Eu fui para a igreja, eu comecei a ir à igreja todos os dias. Vida financeira eu nem tinha mais, porque preso já estava ruim. Imagina depois de preso, aí que não sobrou nada mesmo, né? E nem por isso eu fui buscar pela vida financeira. Eu fui buscar pela minha mudança interior, pela minha vida espiritual, por uma comunhão com Deus. Então eu fui fugir do pecado, porque eu já estava até viciada em internet, em sala de bate-papo. A Gisele, hoje minha esposa, sofreu muito com isso, né, por questão de infidelidade, pelo vício que eu estava ali, né, alimentando tudo isso. Então eu larguei esses vícios. Ela passou a confiar em mim, esteve do meu lado nesse período todo, viu minha mudança, e foi assim que depois que eu tive a minha comunhão com Deus, o meu encontro com Deus, inclusive meu primeiro voto que eu fiz de sacrifício foi justamente pela minha vida espiritual, pelo meu sacrifício interior que eu já estava fazendo, e mais o sacrifício no altar, para que eu realmente tivesse primeiramente o Espírito Santo, que é o encontro com Deus. E foi a partir daí, desse momento, que minha vida mudou. Foi quando eu mudei primeiro o meu interior, refletiu para o exterior. E hoje, depois, agora, atualmente, a nossa vida foi transformada. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que sou útil para a obra de Deus.
porque o mais importante, primeiro, da minha salvação, em segundo, o meu casamento, em terceiro, é eu ser útil para a obra. Claro, hoje nós moramos num condomínio fechado, de alto padrão. Para quê? Para ser útil. Para ser útil para a obra de Deus. Aqui as pessoas têm difícil acesso a essas pessoas. Aqui nós podemos evangelizar, né? Além disso, eu dedico todo o meu ganho que eu tenho. Vou mostrar algumas imagens, vocês vão ver na Bolsa de Valores. Eu dedico o meu ganho praticamente todo, dos meus rendimentos, de tudo que eu faço para reformar igrejas. Eu não uso para construir patrimônios e mostrar que a gente tem 2 casas, 3 casas. Não, a gente não ostenta isso. É tudo para a obra de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser útil para Deus. Essa é a nossa maior alegria. E falando agora um pouquinho a Gisele, ela vai falar também que ela teve também a vida transformada, ela passou por esse processo, né? Ela foi curada de trombose, ela tem vários testemunhos aí muito fortes também, mas tem um muito interessante, foi uma direção que Deus deu para ela e que eu gostaria que ela compartilhasse aqui com todos também. Hoje eu tenho uma empresa de locação de carros para casamento e essa empresa nós já ganhamos por 5 anos consecutivos como a melhor empresa de Minas Gerais. É a única empresa que já teve essa premiação por 5 anos consecutivos. Claro que a gente fica muito feliz com essa premiação, né? Mas além da premiação, o mais importante é que a gente utiliza esse momento para poder estar evangelizando as noivas e para poder entregar para elas um exemplar do livro Casamento Blindado. Então, quando a noivinha, após a cerimônia, ela entra no carro, junto com o esposo, o motorista entrega para ela. E é muito bacana, muito gostoso da gente ver depois o retorno dessas noivas mandando mensagem no WhatsApp, que estão lendo o livro, que estão gostando. Então, foi como o André falou, a gente sempre procura no nosso trabalho uma forma de estar sendo útil, de estar sendo usado por Deus. É isso aí. E foram quantos livros já entregues? Foram mais de 1000 livros já entregues. Mais de 1000 livros entregues. Então hoje nós estamos com a vida transformada, graças a Deus, focando sempre na nossa comunhão com Deus em primeiro lugar, em nosso casamento e o mais importante, sendo útil para a obra de Deus, que assim as demais coisas sempre serão acrescentadas. Um abraço a todos, fiquem com Deus!